o que nós vamos aprender aqui hoje é a treinar a memória para estudar a Bíblia e poder evangelizar. Por exemplo, por que você deseja melhorar a sua memória? Por que você está aqui hoje? Escreva aí nos comentários o que eu trouxe aqui hoje. Você quer memorizar a Bíblia, mas qual é a sua maior dificuldade? Olha, eu tenho muita dificuldade de me concentrar na hora da leitura. Eu tenho dificuldade de memorizar um número de versículo ou de localizá-lo na Bíblia. Eu tenho dificuldade de memorizar, de lembrar na hora que eu preciso, né, uma passagem bíblica para aconselhar um irmão. Então, qual é a sua maior dificuldade? Como funciona a memória? A segunda pergunta é importante. Como funciona a sua memória? E para falar como funciona a sua memória, eu quero, com a tua permissão, falar um pouquinho de autoconhecimento. Por que às vezes você não consegue memorizar a Bíblia? Em primeiro lugar, tem dias que você acorda de um jeito diferente. Já sentiu isso? Então, todos os dias você acorda de uma certa maneira, toma o seu café, vai para o trabalho, você tem o seu dia a dia. Mas às vezes você acorda diferente, certo? Quando o seu corpo está diferente, a sua resposta cognitiva também é diferente. E dependendo da resposta cognitiva que você tem, você consegue ter mais facilidade de memorizar o conteúdo da Bíblia. Então, por exemplo, se você acorda como um serelepe olhando para todos os lados, com os movimentos dos olhos rápidos, com o tom de voz mais alto, quando você acorda com a tensão muscular mais rígida, quer dizer, uma pessoa mais rígido, né? Os músculos mais rígidos, com a respiração mais alta, e a respiração torácica e alta faz a sua voz sair mais alta também. Quando você acorda com o toque, você toca nos seus olhos, você presta atenção mais nos seus olhos, você abre mais os seus olhos, quando você aponta para as coisas que você está se direcionando, quando você se movimenta rapidamente, você está ativando um canal de preferência visual. E quando você ativa o seu canal preferencial visual, quero que você se reconheça aí, o que acontece? Uma pessoa visual, ela começa a perceber o mundo, ela começa a pensar, ela começa a memorizar e a decidir através de imagens. Tá? O certo para a pessoa visual é o mais bonito, o limpo, o estético e o organizado. Então, se você está aí junto com um irmão, e aí você está funcionando no modo visual, aí você diz assim para o seu irmão: irmão, empreste a sua Bíblia. Aí o irmão, ele joga a Bíblia na tua mão, aí você vê aquela Bíblia toda encebada, aquela Bíblia toda cheia de orelhas, aquela Bíblia suja, caiu alguma coisa e molhou a Bíblia, está toda estragada. Então o irmão que é visual, naquele momento, ele pega aquela Bíblia e fala: meu Deus, esse irmão ele é muito relaxado, esse irmão ele não cuida bem das coisas dele, porque quando o irmão está operando no modo visual, o certo para você é o mais bonito, é o mais limpo, é o mais estético, é o mais organizado. Então, talvez ao pegar aquela Bíblia, você não consiga se concentrar tanto nela. Você não consiga ler, porque o seu foco, ele está talvez numa Bíblia que não está de acordo com aquilo que você valoriza. Renato, mas como eu percebo que eu estou no modo visual? É fácil, gente, pelas frases que você diz. Então, quando a pessoa diz assim: você viu, eu coloquei em maiúsculo aqui, você viu aquela pregação? Ninguém vê a pregação, você escuta. Então, você está ouvindo uma pregação, por exemplo, pelo rádio. Aí você olha para a pessoa do teu lado e diz assim: você viu o que o pastor disse?
Quer dizer, na verdade você ouviu, só que você diz assim, você viu. Então você acaba identificando, olha, aquela pessoa está operando no modo visual. O cérebro dela está pensando por imagens. Né? Olha que bênção esta notícia, olha que bênção. A pessoa te disse alguma coisa, você diz assim, olha que bênção. Né? A notícia é no modo visual. É uma ideia brilhante, é uma ideia brilhante. Brilho é luz, luz é coisas de... uma característica que o visual valoriza. Está clara esta mensagem para você? Não? Olha essa frase aqui. O coisa feia não entra aqui. Então a pessoa não quer dizer o nome do coisa feia. O coisa feia é feia, coisa é feia. Então ele usa aqui um adjetivo. Né? Que belo culto tivemos hoje, que belo, bonito, limpo, estético a pessoa. Então você reconhece uma pessoa visual dessa forma. Né? Agora, como é que você sabe que uma pessoa está operando? Quando você tem um contraste. Vou dar um exemplo aqui. Aqui, ó. Quando o seu tom de voz ele é mais baixo. Quando a sua respiração é abdominal, você respira pelo abdômen. Quando o seu movimento de olhos são movimentos mais lentos. Quando você tem uma tensão muscular mais solta, quando você toca muito no seu coração, você está operando no modo sinestésico. E ao operar no modo sinestésico, você tem o quê? Uma pessoa, naquele momento, você percebe o mundo, pensa e memoriza e decide através de sensações. Através de sensações, o certo para você é o conforto, é o contato, é o carinho. Deixa eu te dar um exemplo aqui. Eu conheci em Lins, interior de São Paulo, um casal. O marido era sinestésico, policial militar sinestésico. A esposa, dona de casa, visual. O marido sinestésico, o que é certo para ele? O conforto, o contato, o carinho. Para a esposa visual, o que é certo? A limpeza, a disciplina, a ordem. Então, o que acontecia? O marido chegava do trabalho, ele cansado, suado, calor. A primeira coisa que ele queria fazer, abraçar a esposa, tocar a esposa. E ela, qual é a primeira coisa que ela queria fazer quando via ele sujo, suado, cansado? Ela queria que ele fosse tomar um banho e ficar limpo. Então, ele se aproximava para abraçar, ela se afastava dele. Bom, e ele ia tomar banho e ele, sem o cuidado estético, ele às vezes bagunçava, fazia barba, bagunçava o banheiro, molhava, jogava a toalha de um lado, as roupas do outro, a meia. Aí ela olhava aquele banheiro e dizia, meu Deus, meu marido não gosta de mim. Aí ele sentava na cama, desarmava, porque o visual, a cama tem que ser toda arrumadinha, né? E aí o marido sentava na cama, ela, meu Deus, o meu marido, ele bagunçou toda a cama. E aí o que acontecia? Ela começava a achar que o marido não amava. Só que pelo lado dele, sinestésico, ele dizia assim, meu Deus, a minha esposa não me ama, porque a minha esposa vive reclamando de mim. E esse casal já ia começar já estava pensando em se separar, quando eles começaram a entender que o que eles têm, na verdade, são sistemas de representação, de visualização, de aprendizagem, de memorização diferentes. E aí a gente deu uma aula sobre isso, eles entenderam e aqui acabou apaziguando aquele casal, eles entenderam que cada um tem um jeito de funcionar. E o que eu estou querendo mostrar aqui é que nós temos formas de trabalhar, de funcionar. Um sinestésico, ele diz assim, me senti bem com aquela pregação. Né? O visual diria, você viu que bonita aquela pregação? Benzinho, pega a Bíblia para mim. O sinestésico, ele gosta de usar o diminutivo. É uma delícia ouvir o pastor falar. Ou a mensagem foi muito pesada, hoje a pesada é uma sensação. Se fosse o visual, a mensagem foi muito feia, ou foi muito bonita. O coisa ruim, o visual diria o coisa feia, aqui é o coisa ruim, porque se sente mal. Se toca, temos culto hoje.
Então, tá entendendo? Então é muito interessante você conhecer esses canais. E o auditivo, ele é um meio termo. Quando você está com movimentos médios, tom de voz médio, gesticulação média, respiração média, você é auditivo, toca muito na boca. Quando você conversa tocando na sua boca, tocando no maxilar, na mandíbula, tá? Você está no modo auditivo. E a mesma coisa, o auditivo ele percebe o mundo e memoriza através de sons. O auditivo, para ele, o certo é a objetividade, o benefício, a negociação. Então, se você está aí com a Bíblia nas mãos e você quer evangelizar, e você sente que o seu irmão é visual, a pessoa é visual, você pode dizer assim: irmão, eu tenho uma belíssima passagem para ler para você. Quando você usa a palavra belíssima, é como se tocasse um sino na cabeça do seu irmão. E o que você está despertando nele naquele instante? A concentração e o poder de quem se concentra memoriza, é a memorização. Se o seu irmão é sinestésico, você pode dizer para ele: irmão, eu vou te dizer uma mensagem aqui que é uma delícia de ouvir, uma mensagem que vai fazer você se sentir bem. E aí ele vai tocar essa palavra sentir bem, vai tocar um sino na cabeça dele, e ele vai prestar atenção em você. E o auditivo? O auditivo, eu vou ler uma mensagem, vou dizer uma mensagem para você, e essa mensagem vai ajudá-lo a sair desse problema, a resolver esse problema, porque o auditivo ele valoriza muito o benefício, a negociação. Então, você vai ter a atenção do auditivo para você. E o auditivo diz frases assim: você ouviu aquela pregação, escuta que bênção essa notícia, é uma ideia gritante, ou está harmônica essa mensagem, não vou nem dizer o nome dele, que ótimo culto tivemos hoje. Aí você acaba... Agora, professor Renato, como é que eu faço para poder usar isso nos meus estudos bíblicos? Se você é visual e você quer melhorar a sua concentração, olhar bem, imaginar, escrever, desenhar, tudo isso ajuda você, que é visual, a se concentrar mais no estudo da Bíblia e a memorizar com mais facilidade. Se você é auditivo, o que você tem que fazer? Ouvir. O auditivo ele precisa ouvir a própria voz, o auditivo ele precisa ler em voz alta. Aliás, a Bíblia ela foi feita para ler em voz alta. Se você quer memorizar a Bíblia com mais facilidade, isole-se e leia em voz alta. Facilita para você falar, escrever, repetir, ajuda o auditivo. Muito bom. O sinestésico, sentir, escrever e experienciar. Se você pudesse aplicar as 3 estratégias na memorização da Bíblia, o que aconteceria?